Oi, bom dia. Eu sou o João Vitor, vou estar aqui explicando um pouco sobre o experimento 4. As propriedades que a gente tinha que fazer aqui no Python, né? Em sala a gente fez a propriedade 5, deslocamento na frequência, e eu escolhi outros para fazer outros 4, né? Que foi a propriedade 4, deslocamento no tempo, a propriedade 1, a linearidade, a propriedade 10, que são as funções conjugadas, e a propriedade 3, que é a linearidade, certo? Vamos lá. A propriedade, eu vou começar aqui compilando tudo, tá? Sem erro nenhum, tá bom? A gente vai usar o NumPy, certo? Para fazer essas importações. Eu importei em todos os exemplos, todas as propriedades, porque eu não sabia se ia dar errado, aí eu fiz a importação em todas, do NumPy e do Matplotlib. No NumPy a gente vai trabalhar com a raiz quer dizer, e também com as operações matemáticas, né, que são mais pesadas, né, como a transformada e a transformada rápida de Fourier. E também o Matplotlib, que é para plotação de gráficos, certo? Aí aqui já no primeiro a gente vai ter esse código aqui, com o tempo de amostragem de 0,01, e a gente vai ter um arranjo entre menos 10 e 10, com o intervalo do tempo de amostragem, que é 1 milissegundo, certo? A G vai ser o sinal da sync de T. E aí, esse valor é para cada valor de T que a gente vai calcular, certo? A gente gerou esse array aqui, foi gerado, e aí a gente pode gerar o gráfico. O sinal do domínio do tempo fica dessa forma, ele tem um pico em 0. O restante ele vai oscilando, e tem essa oscilação maior que em 0, com pico. Em seguida a gente vai ter essa G, vai ser a transformada rápida, certo? Ele vai aplicar a transformada rápida ao sinal G, que a gente viu lá em cima. E o G aqui embaixo já, esse G maiúsculo, já é um vetor complexo, certo? E aí a gente também vai ter a aplicação da transformada rápida de Fourier. E a gente pode ver aqui o sinal no domínio da frequência, como é que fica. Certo? A gente vai ver que em 0 ele vem oscilando, ele tem um pico um pouco maior, um pouco mais de 0,4, né, ali perto de 0,5. E aí ele desce bruscamente até próximo de 0, até chegar em 0 aqui. Próximo de 0, né, pelo menos esse gráfico aqui. Beleza. E a gente vai ter esse outro gráfico aqui, que vai ser... A gente vai estar calculando essa exponencial aqui, que a gente vê de epsilon multiplicado por j, 2π fc, que vai ser a frequência, né, que é 10, vezes o tempo, vezes a ag que a gente calculou aqui em cima. E a gente vai ter esse outro gráfico aqui, um pouco diferente, mas também tem um pico aqui em 0, vai até 1, e um pouco dessas oscilações aqui antes, próximo de 0, certo? E aqui da mesma forma a gente aplica a transformada rápida de Fourier, teve a aplicação dela aqui, e aí a gente pode chegar nesse valor aqui, certo? A FC aqui, na verdade, ela é a frequência da portadora desse sinal, certo? Deixa eu voltar aqui. Ela é a frequência da portadora do sinal, ela é 10. E aí a gente multiplica ela pelo sinal original. E aí depois de calcular a transformada, o domínio da frequência vai gerar um array de números complexos. E ele vai indicar a amplitude e a fase de cada componente. Certo? Tá bom. No final a gente vai ter esse gráfico aqui, certo? Um pouco diferente, vai estar um pouco deslocado por lá. Enfim. A gente vai para a propriedade 4, também fiz as importações aqui. E aí a gente definiu a frequência de amostragem, aqui em 1000. O mean space vai ser o array de tempo, que vai de menos 1 a 1. Com um intervalo com 2 vezes o fs, que é 2 vezes 1000, né? Sendo um intervalo de 2 segundos. E aí a gente vai ter o sinal G de onda quadrada valendo 1 entre menos 0,2 e 0,2 segundos.
E quando for fora desse intervalo, a gente vai ter 0. E a gente vai ter a T0, que é um atraso de 0,3 segundos, e a G-shifted, que é igual a G, mas o T0 está atrasado, então a G-shifted tem um atraso de 0,3 segundos. E aí depois a gente vai ter aqui a transformada rápida, a aplicação, né, da transformada rápida de Fourier, utilizando tanto a função G original quanto a função G-shifted, que vai estar com atraso. E aí a gente vai gerar esse vetor de frequência correspondente aos espectros, certo? Aí aqui a gente tem a aplicação disso no gráfico. A gente vê que no sinal original ele tem um retângulo, né, formado aqui, um pouco mais de 0,25 e descendo um pouco antes de 0,25, com um pico em 0, né? E aqui a gente vê o sinal deslocado do lado, como que fica em 0,3 segundos. A gente vê que ele já desce aqui em meio segundo, né? Aqui a gente tem magnitude no espectro e após o deslocamento, né? Ficou praticamente igual. A diferença foi alguma coisinha aqui que a gente consegue ver mais perceber, né? Um pouco a diferença, né? nesse contexto. A gente tem propriedade 1, linearidade. Eu acho que eu escrevi errado, só um instantinho aqui, deixa eu só ver aqui a tabela. A propriedade 3 é dualidade, desculpa, eu vou até alterar aqui. Opa. Desculpa a demora. Vamos lá. Propriedade que a gente já fez, né? Propriedade 1, linearidade. A gente também vai ter a mesma coisa lá de cima, né? Frequência de amostragem de 1000 e os valores de array de tempo indo de menos 1 a 1, com 2 vezes essa frequência de amostragem, certo? E a gente vai ter também a G1 e a G2. A G1 vai ser um sinal quadrado e a G2 uma onda senoidal, né? E também a gente pode assumir que A é igual a 1 e B é igual a 0,5, que são as variáveis, né? Para a gente calcular certinho. A gente vai ter a soma desses dois, né? Que é a propriedade da linearidade. A G-soma, que é A vezes a G1 mais B vezes a G2. E aí a gente pode aplicar a transformada rápida de Fourier nesses dois contextos, certo? Onde a G-soma, a gente vai ter a soma ponderada, né? E aí a G2 é igual a G, que é da mesma forma da G1, a gente calcula e centraliza o espectro da frequência de G1. E aí a gente vai estar calculando e centralizando o espectro da frequência, né, nesse sinal combinado. E a F vai gerar o array de frequências, essa F aqui, o array de frequências correspondentes. Dessa forma a gente vai ter esse gráfico aqui. A gente tem o sinal senoidal e o sinal quadrado, que a gente consegue ver aqui. Quando a gente vai fazer a combinação linear, a gente tem a sinal senoidal ainda, só que ele imita essa onda quadrada, né? Você pode ver aqui, ó, bem aqui nessa parte, ele segue esse caminho aqui, ó. Ele não vai até o final e aqui também, ele não mantém aqui, né, como se fosse até aqui em cima e descesse. Não, ele corta bem aqui. Isso é uma coisa bem interessante de se ver e analisar, né, nesse gráfico. A gente vê também que quando é 0, o valor vai até 1,5. Até 1,5, isso mesmo. Aqui fica até 1, né? Nessa parte menorzinha aqui. E aqui a gente tem a análise do espectro, né? A gente vê que os valores da G de 2, né, do valor senoidal, eles são bem maiores aqui, eles chegam até 1000, aqui eles já vão até 500. E o valor da onda quadrada, ela vai até 400, aqui também continua a mesma coisa, certo? A gente vai para a propriedade 10, que são as funções conjugadas, onde a gente também vai ter a definição da frequência de amostragem igual a 1000 e o link space, né, o array de tempo,
de -1 até 1, com 2 vezes a frequência de amostragem. E aqui a gente vai estar criando um sinal de tempo complexo, G junto com conjugado, sendo G de t, a G de t ela vai ser I elevado a I 2π vezes 10 vezes t, igual a gente tem aqui. Aqui no caso é J, né? Número complexo. E aqui a gente vai ter também a aplicação, né, da transformada rápida de Fourier. E aqui a gente pode entender que a G de NP, FFT, FFT Shift, essa primeira aqui, né? Primeiro código aqui. Ela vai calcular a transformada de Fourier do sinal original. E esse código de baixo aqui para centralizar a frequência do espectro. Na verdade, esse aqui de cima ainda vai centralizar a frequência zero do espectro, que é o resultado de G. E essa de baixo vai estar fazendo o que? O mesmo sinal conjugado ao espectro do sinal conjugado, certo? Vai estar gerando o vetor de frequências a partir dessa daqui. E aí a gente vai ter os gráficos que a gente consegue ver. O sinal complexo G de t e o G conjugado de t. A magnitude das transformadas aqui e fase da frequência em si. Análise espectral. Esse gráfico aqui ficou meio estranho, não consegui entender direito. Eu acho que talvez seja relacionado à frequência, né? Depois eu vou tentar ver isso aí melhor. Aí a gente vai ter o princípio 3 da dualidade, né? Propriedade 3. Que a gente vai estar... Deixa eu ver se essa é a última. Dualidade. A gente vai estar criando uma função retangular no domínio do tempo. Aí a gente vai ter um cálculo da transformada, que é uma função sinc, né? No domínio da frequência. E vai estar criando essa função sinc no domínio do tempo, certo? Aqui a gente vai ter a mesma coisa lá de cima, né? A frequência de amostragem, só que aqui a gente mudou de -5 para 5, né? O raio de tempo. Mas continua sendo 2 vezes a frequência de amostragem, certo? E aí a gente vai ter esse código seguinte aqui, onde a gente vai estar criando um sinal G, que é uma função retangular no tempo. Esse código mais embaixo, a gente vai estar calculando a transformada de Fourier do sinal G, centralizando esse espectro. E nessa F aqui, a gente tem a G minúscula, G maiúscula, né? E essa F. Na F, a gente vai gerar o array de frequências correspondente do espectro, certo? E aqui a gente vai estar calculando a magnitude do sinal, do espectro, na verdade, e a normalização da magnitude do espectro para o valor máximo. Em seguida, a gente vai calcular o tempo, né? T dual, que é um array de tempo, e o G dual, que vai ser o segundo sinal, que é uma função sinc. A função sinc, como a gente já viu, ela é o seno de πx sobre πx, nesse caso, né? Aqui no caso não vai ser x, né? Vai ser t. E aí a gente vai ter a aplicação, né, da transformada rápida de Fourier na G dual, na T dual também, e também aqui na parte das magnitudes, certo? Nisso a gente consegue ver a plotagem desses gráficos, sendo um pulso retangular G de t, aqui a transformada, né, como é que ela fica, a gente vê que corresponde, né? E aqui a função dual com a transformada do dual, né? A gente consegue ver como é que fica essa diferença. Bom, era isso. Vou estar encaminhando o link do vídeo e também o do Colab lá no Classroom, tá? Muito obrigado.